Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso Tadel Online. Hoje nós vamos louvar o Senhor e receber uma palavra edificante. Prepare o seu coração, motive seus liderados a se conectar conosco para juntos nós recebermos esse Tadel que será uma grande bênção. Então, receba do Senhor tudo aquilo que Ele tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Juntos celebramos, Senhor. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual. Declarem: igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual. Igual a Deus, Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos porque o Senhor é digno. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual. Cante pra Ele, diga: igual a Deus. Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não existe outro Deus. Não existe nada que possa nos deter, que possa nos parar. Por isso vamos declarar junto diante dEle. Oh! Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Queridos, agora eu quero dar uns avisos para você ficar muito bem informado sobre a agenda da nossa igreja.
Toda terça, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal no YouTube, Paz Church Monte Alegre, para estarmos no treinamento avançado de líderes. Todo domingo, a partir das 9 da manhã, 17 horas e 19 horas, nós temos o nosso culto online para abençoar a sua vida. A secretaria da nossa igreja aqui na sede está funcionando de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e à tarde, das 15 às 18 horas. No campus do Pajuçara, de segunda a sábado, das 8 às 12 horas. Se você precisar de uma oração, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser conversar e ser aconselhado por algum dos nossos pastores, você pode ficar à vontade, sempre vai ter um pastor para lhe atender, para orar com você. Você vai estar trazendo o alimento para a marcha do amor ou trazendo seus dízimos, a sua oferta. Sempre vai ter alguém aqui, um pastor ou um funcionário da igreja para estar orando com você e abençoando a sua vida. Para você que adquiriu a feijoada do Ministério Amor em Ação, essa feijoada ela foi transferida para o dia 21 aqui no Rango Santo, em frente à igreja sede. É uma feijoada maravilhosa, uma feijoada saborosa. Para você que ainda não adquiriu, faça um esforço, abençoe o nosso ministério. Nosso ministério ele quer investir esse dinheiro em uma tenda para estar atendendo as pessoas. Logo, logo esse ministério vai estar saindo nas comunidades e vai estar desenvolvendo um trabalho evangelístico espetacular. Então você que ainda não adquiriu uma feijoada, abençoe esse ministério. Entre em contato com algum dos seus pastores de distrito e solicite uma feijoada que nós vamos ter o prazer de entregar aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora chegou um momento muito especial, é o momento que nós vamos ofertar e devolver os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Vamos ler o verso 13 ao 17, que diz assim: Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram uma moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então dei a César o que pertence a César, e dei a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Amém, queridos? Nós sabemos que esse momento que nós estamos passando é um momento de crise não só no Brasil, mas uma crise mundial. Mas eu acredito que isso logo, logo vai passar. Aqui nessa passagem, Jesus ele está ensinando algo muito tremendo. A importância de separar aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Aquilo que é de Deus, nós não devemos barganhar. Aquilo que é de Deus, é separado. Nós devemos permanecer, mesmo em tempos de crise, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, separar aquilo que é de Deus, os dízimos, as ofertas, e o Senhor ele tem uma aliança conosco, aqueles que são fiéis. A Bíblia diz que ele vai repreender o devorador. A Bíblia diz que tudo que você tocar a sua mão, onde você pisar a planta dos seus pés, vai ser abençoado, vai ser seu por herança. Então creia nisso, permaneça fiel ao Senhor em nome de Jesus. Você pode devolver seus dízimos, você pode ofertar ao Senhor, você pode vir aqui na secretaria, ou você pode também fazer uma transferência online. Agora nesse momento, se você tem aí no seu celular o aplicativo do seu banco, você pode transferir online ou fazer um depósito, vai estar aparecendo aqui a conta da nossa igreja, você pode ficar à vontade em nome de Jesus. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta. Você na sua casa, exalte, exalte. Diga: a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força.
chorar, eu sei, meu consolo está nele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, me levantarás na alegria do céu. Do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso Tadel Online. Eu espero sinceramente que esteja tudo bem com você, com a sua família. Por enquanto ainda estamos vivendo esse momento de pandemia, ainda não está liberado para termos as nossas reuniões, mas eu creio que muito em breve vamos estar juntos novamente. Mas enquanto isso, estamos gravando os nossos cultos, nosso Tadel, de forma online, então nós motivamos você a não deixar de assistir. Então eu quero compartilhar uma palavra hoje da parte do Senhor para nos ajudar nesse momento de pandemia, e eu quero trazer e compartilhar uma palavra nesse nosso Tadel Online, ok? Então abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e acompanhe comigo do verso 30 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que direi? Certamente me faltaria tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, assim até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelo monte, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Amém, queridos? A carta aos Hebreus, nós sabemos, o autor é desconhecido, até hoje não se sabe qual é o autor, mas o que nós aprendemos é que o autor da carta aos Hebreus tinha um bom conhecimento do Velho Testamento. E ele escreveu essa carta com o propósito de animar os irmãos, pessoas que estavam a ponto de desistir da sua fé. E ele vai usar uma das armas mais poderosas para motivar aqueles que estão pensando em desistir, que é o testemunho, o exemplo de pessoas que tiveram momentos difíceis na sua vida, momentos de vitória, mas momentos de derrota, momentos de luta, de angústia, mas que por um fator em comum, todos prevaleceram, que foi a fé, acreditando nas promessas de Deus, crendo naquele que fez a promessa. E isso não é diferente para os nossos dias hoje. Nós também precisamos estar conectados nessa fé, acreditando que Deus está no controle, acreditando nas promessas de Deus. E eu quero tirar, querido,
desses versículos que nós acabamos de ler, de Hebreus, que fala muito forte sobre a fé, eu quero tirar apenas 6 exemplos, 6 lições para a minha vida e para a sua vida, nesse Tadel tão especial para a nossa fé. Você que é líder de célula, você que está nos assistindo, você que é membro, ou você que está simplesmente assistindo a esse Tadel, a essa palavra, eu quero trazer do fundo do nosso coração, que Deus possa estar tocando no seu coração, tocando em você, para que você possa, assim como Deus mudou e Deus agiu na vida desses homens e mulheres, possa estar agindo em nós, no nosso tempo, para a glória do nome de Jesus. E olha só, e eu quero tirar aqui 6 lições preciosas, lições que nós podemos extrair do livro de Hebreus, que fala a respeito da fé, uma fé que movia o coração desses cristãos, mas isso não significa que eles não estavam pensando em desistir, isso não significa que eles não estavam passando momentos difíceis na sua vida. Por isso, querido, fique bem ligado aí, acompanhe comigo aqui. Então olha só, primeira lição que eu tiro aqui dessa passagem é que essa lista traz gente que não era perfeita. Olha só que impressionante isso. Muitas das vezes nós achamos que para ter fé precisamos ser perfeitos, que esses homens eram super-homens, super-mulheres, que nunca erraram, que nunca fizeram nada de errado, e muito pelo contrário, querido. Essa lista que nós acabamos de ler aqui, né, citada por o autor de Hebreus, nos mostra que eram homens imperfeitos, que não eram super-homens, não eram super-mulheres. Exemplo de Noé. Noé não foi perfeito, querido. Nós temos exemplo de Abraão. Abraão não foi perfeito, Isaac não foi perfeito, Jacó não foi perfeito. Jacó, por sinal, a Bíblia diz que era um enganador. Eram homens imperfeitos como eu e você. Então, querido, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que para que nós possamos ter fé, para que nós possamos avançar e crer nas promessas, não significa que nós somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Então você que talvez esteja nos assistindo, achando que é difícil você acreditar, é difícil você ter fé, porque você é falho, porque você não consegue lutar, você não tem forças para continuar. Deixa eu te dizer, querido, está escrito aqui nos Hebreus, esses homens e mulheres como heróis da fé, mas eu quero te dizer, eles não eram perfeitos. Aqui a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, né, sobre Raabe. Raabe era uma prostituta, mas uma prostituta que decidiu acreditar, que decidiu crer no Deus dos espias, decidiu acreditar naquele que abriu o mar vermelho, e ela, pela fé, obteve a vitória, e ela não era perfeita. O que dizer, querido, de Sansão, um homem nazireu, mas que não era perfeito? Era um prostituto, era um homem que vivia na prostituição, que vivia nas bebedices, mas era um escolhido de Deus, um nazireu de Deus, e no final da sua vida, ele pôde se reconciliar, ele pôde realmente entender o propósito da sua vida. Mas o que eu quero que você entenda com isso, é que eles não eram perfeitos, eram homens e mulheres como eu e você, imperfeitos, falhos, sujeitos a erros, mas que mesmo assim não desistiram da sua fé. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o que você está vivendo nesses dias de pandemia, mas eu quero te dizer que mesmo na sua imperfeição, continue acreditando, continue crendo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Uma outra lição que eu tiro aqui desses homens e mulheres da fé que estão escritos aqui no livro de Hebreus, é que boa parte deles são desconhecidos. Muitas das vezes nós achamos que um homem de fé, uma mulher de fé, ela é uma pessoa que está em notoriedade, que está na mídia, e muitas das vezes os homens e mulheres de maior fé são aqueles que não são citados. Observe que ele vai dizer que muito falta tempo, o que diríamos de certamente falta tempo para falar de tantos homens e mulheres, e ele cita aqui alguns homens. Então, querido, entenda isso,
O fato de você crer, o fato de você ter fé e acreditar no sobrenatural, no milagre, acreditar que Deus está no controle, acreditar nas promessas, isso não significa que você vai ter notoriedade. Muitas das vezes, os maiores homens e mulheres de fé são aqueles que estão por trás dos bastidores, são aqueles que estão escondidos, orando, dobrando o seu joelho, fechando a sua porta, não deixando transparecer. Então eu creio, querido, que somente pelo fato de você não estar em notoriedade, não significa que você não tenha fé, significa que você crê no Deus que prometeu, que você crê no Deus que vai mudar o quadro dessa história. Uma outra coisa, querido, muito importante que eu aprendo aqui, é que a fé dessas pessoas não era um salto no escuro, mas uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. A fé desses homens não era simplesmente um acreditar por acreditar. Eles acreditavam porque havia neles uma chama que ardia, crendo que Deus está no controle. E eles fizeram coisas que a olhos humanos era impossível, como diz aqui no verso 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Era humanamente impossível isso acontecer, mas eles creram e pela fé eles deram saltos, mas não foi um salto no escuro, como alguns dizem que fé é um salto no escuro. Não, fé é um salto na certeza de que Deus está no controle. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas convicto de que Deus está realizando. Então, queridos, olha essas lições que nós aprendemos. E o autor aos Hebreus, lembre-se disso, para os primeiros leitores, para a qual foi escrito na realidade essa carta, eram homens e mulheres que estavam vivendo dias difíceis, dias de angústia, de luta, de perseguição, e muitos, quem sabe, passando pela mente desistir por causa da dificuldade, da adversidade, e não é diferente dos dias de hoje. Quem sabe em meio a tanta dificuldade você está pensando em desistir, mas eu quero te dizer, querido, não desista, não pare, continue crendo. Mesmo que você não tenha notoriedade, mesmo que aos olhos dos outros você seja louco, mas continue acreditando que Deus está no controle. Esse momento vai passar, vai voltar à normalidade, uma normalidade talvez um pouco diferente, mas nós sabemos que Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que hão de herdar a salvação, e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, querido, não desista. O autor mostra aqui que homens e mulheres receberam grandes dádivas de Deus, porque creram, até a ressurreição de filhos que haviam morrido. Então, queridos, são lições preciosas nesses dias. Uma outra lição que nós tiramos aqui dessa carta aos Hebreus, é que a fé nem sempre nos livra de tribulações e angústias. Aqui é um ponto muito chave e muito crucial. O fato de eu e você termos fé, o fato de eu e você acreditarmos no sobrenatural, no milagre, no livramento, na cura, não significa que nós não vamos passar. E muitas das vezes acontece coisas, a morte pode chegar, a tristeza pode se abater, mas isso não significa que nós não temos fé. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha só esse contraste. No verso 34 diz assim, ó: extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Então, pela fé, houve um livramento. Escaparam do fogo, vamos imaginar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual foram jogados dentro de uma fornalha, na posição em que eles disseram para aquele rei: olha, eu quero que você saiba que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se não quiser, eu não vou deixar de temer ao meu Deus. E eles foram livrados. Pessoas se livraram da espada pela fé, acreditando. Mas deixa eu te dizer algo, leia comigo o verso 37. O verso 37 assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio e mortos ao fio da espada. Em um dado momento, pela fé, eles se livraram
de morrer pela espada, mas em um dado momento, pela sua fé, eles morreram ao fio da espada. Então o fato, querido, de nós acreditarmos, não significa que nós vamos muitas das vezes nos livrar da tribulação, da dificuldade, da angústia, da dor, da perda. O fato de você muitas das vezes vivenciar isso, não significa que você não tenha fé, porque a nossa fé independe disso. Se nós tivermos, eu creio, e se não tiver, eu continuo crendo. Se a saúde vier, eu continuo crendo, e se não vier, eu vou continuar acreditando no meu Deus. A nossa fé é assim. Muitas das vezes, e nem sempre, vamos ter o livramento. Pode acontecer, querido, de a morte chegar. Pode acontecer da dificuldade se abater. Mas o que importa é que eu vou continuar crendo no meu Deus. Eu vou continuar crendo nas promessas de Deus. Eu vou continuar crendo no meu Redentor. Eu vou continuar crendo naquele que disse que iria, mas que um dia iria voltar. E independente do momento, da situação, da circunstância, eu vou continuar crendo. Então observe, querido, aqui está um relato de homens e mulheres de fé, que eram imperfeitos, e que também viveram momentos de livramento, mas que também viveram momentos de tormento. O que dizer de João Batista, que infelizmente teve a cabeça decepada, mas ele continuou crendo e acreditando no Deus que ele servia. Então muitas das vezes, queridos, entendam isso. O fato das circunstâncias se abaterem sobre nossas vidas não significa que você tem falta de fé, porque as circunstâncias vêm para todos, mas o que importa é que você continua crendo no Deus que fez as promessas. Então isso é muito precioso nesse momento em que estamos vivendo. Continue crendo, independente de qualquer coisa. Quinto ensinamento precioso que nós tiramos aqui é que a fé, sendo verdadeira, sempre vai nos levar a atitudes e decisões. Preste atenção nisso. Uma fé verdadeira, ela sempre mais vai nos levar a ter atitudes. Então observe que ele diz aqui, pela fé fizeram tal coisa, pela fé eles acreditaram e rodearam Jericó até que as muralhas viessem ao chão. Pela fé Raabe acreditou no Deus dos espias. Pela fé Sansão rasgou um leão. Então pela fé eles tiveram atitudes. Pela fé Davi pegou uma pedra e derrubou um gigante, crendo pela fé. Então muitas das vezes o que falta é nós realmente termos essa atitude. Pela fé eles fizeram alguma coisa, pela fé eles tiveram a atitude de se posicionar diante de um decreto que dizia que se não se curvasse morreria, mas pela fé eles decidiram não se curvar, eles se posicionaram crendo num Deus, crendo na esperança, naquilo que Deus tinha prometido. Então, queridos, muitas das vezes nós vamos precisar ter uma atitude, nós vamos precisar tomar uma decisão de, pela fé, acreditar no milagre, acreditar no impossível, acreditar que Deus está no controle, acreditar que as coisas vão mudar, acreditar que a esperança vai chegar. Nós precisamos fazer isso, querido. Então, pela fé, algo foi feito, pela fé houve uma atitude e uma decisão. Então eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja dizendo que tem fé, mas talvez esteja na hora de você realmente se posicionar na sua fé. Afinal de contas, em quem é que você tem crido? É em Jesus ou é num genérico? Você realmente tem colocado a sua confiança em Deus? Ou você tem vacilado e muitas das vezes fazendo o que não deveria estar fazendo? Deixa eu te dizer, querido, continue crendo, tenha posicionamento de fé de alguém que crê num Deus das causas impossíveis. E o sexto, querido, e última lição, é que Deus tem apenas um povo, e a grande marca desse povo é a fé nele e nas suas promessas. Essa é a grande marca. Observe que esses homens aqui estão aqui por uma marca. E que marca é essa, pastor? A fé. Eram imperfeitos,
eram pessoas falhas, eram pessoas que talvez não tivessem uma vida tão reta, mas entre todos eles tinha uma marca. E qual era? A fé. Essa é a marca que vem desde Abel, e é essa marca que vem de geração em geração, é essa marca que vem de séculos em séculos e que chegou até nós, é a marca da fé. Agora me responda uma coisa: se nós fôssemos escrever um livro acerca de você, como seria? Pela fé, João fez isso. Pela fé, Maria fez isso. Pela fé, ele fez isso. Como seria a sua história? Ou seria, pela fé, deixando de acreditar, ele desistiu? Pela ausência da fé, ele parou. Seria assim um livro que escreveriam sobre você? Ou seria um livro que mostraria os seus atos de fé? Você não vai estar aqui na Bíblia, a Bíblia já está fechada, mas isso não significa que você não pode escrever a sua história hoje. Isso não significa que você não pode escrever um livro de memoriais para deixar para as futuras gerações que você foi um homem e uma mulher de fé, que independente das circunstâncias, independente do momento, independente daquilo que estamos vivendo, você deixou a sua marca de fé para a história e para futuras gerações. É assim que eu e você temos que ser lembrados, como homens e mulheres de fé, que não desistiram diante das circunstâncias. Então essa é a minha oração, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você, que nesse momento pode estar vivendo dias difíceis, mas eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as coisas, e a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde, que praga nenhuma chegue na sua casa. Então eu quero agora te convidar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você puder, na sua casa, onde você está, coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração, e deixe eu te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por esse momento tão especial, por essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra diante de tantos espectadores que vão estar assistindo, Pai. E eu oro para que a fé deles continue firme, uma fé, Senhor, que não venha vacilar, uma fé que venha demonstrar realmente que eles acreditam no Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a minha oração é que eles possam perdurar, possam continuar, possam acreditar até o fim, Pai. Por isso, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte ele venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo de brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo de brilhar a luz, declare, para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo